A primeira vez que o meu presidente esteve aqui foi no dia em que o menininho com autismo de 4 anos foi desconvidado das festas de aniversário tão somente porque tinha autismo. E esse ministério fez uma festa para ele. E o presidente veio comemorar o aniversário dele aqui. Esse é o líder que governa essa nação. Esse homem que pensa em todas as crianças. Obrigada, presidente. Basta de violência contra a criança no Brasil. Os números nos assustam. Os nossos telefones tocaram o ano passado, no ano de 2019, 2.500.000 vezes. O nosso Disque 100 e o nosso 180. No ano de pandemia, o número de ligações diminuiu e a gente sabe por quê. Porque as crianças estavam em casa e não na escola. E as maiores denúncias vêm da escola. E aqui fica um registro da preocupação do presidente e da ministra também. O que vai acontecer e que crianças vamos estar recebendo nas escolas agora, quando elas estão retornando, saindo de casa. Sim, nós temos crianças amarradas dentro do barril, dentro de casa, nesse período de pandemia. Nós temos crianças acorrentadas. Nós temos, nesse período de pandemia, crianças sendo torturadas, num profundo silêncio. Nós temos crianças sendo queimadas vivas. Vocês sabem da história que aconteceu nos últimos dias em Goiás. Nós temos crianças sendo vendidas, desaparecendo. Nós estivemos semana passada, quinta-feira, no Rio de Janeiro, para abraçar aquelas mães de Belford Roxo, que os meninos sumiram, misteriosamente. 42.000 crianças desaparecem por ano no Brasil. E nós vamos ter que encontrar essas crianças. Em torno de 9 a 11.000 nunca são encontradas. Para onde vão as nossas crianças? E foi pensando nisso que o presidente traz para o Brasil a maior política de busca de desaparecidos. E nós estamos, inclusive, nos próximos dias, entregando um aplicativo. Nenhuma criança agora vai desaparecer no Brasil e nós vamos esperar 48 horas para encontrar essa criança. Não. Vai ser imediato. No máximo em meia hora. Todos os policiais do Brasil terão a foto, o nome dessa criança. Nós vamos cercar tudo no Brasil. Mas nenhuma criança mais vai desaparecer e ficar desaparecida no Brasil. Precisávamos ter um governo com a coragem de fazer esse enfrentamento. Por que desaparecem? Um dos motivos, sim, é para a exploração sexual de crianças e adolescentes. O governo Bolsonaro vai deixar uma marca no Brasil. Eu nunca vi um governo, todo mundo falando de criança, o presidente deixar o seu gabinete para vir no ministério assinar um decreto de proteção da criança. Ministros, todas as autoridades presentes. Este governo é o governo da criança. E nós vamos ficar na história porque nós vamos deixar alguns legados. As próximas gerações vão falar deste dia, vão falar deste momento, vão falar deste governo. Se fizermos um pequeno exercício aqui de rememorar o passado, eu não vou citar nomes para evitar problemas, mas vejam quem antecedeu a Damares nos últimos anos. Pessoas conhecidas de vocês. Esse ministério no passado servia o quê e a quem? Não servia a população. E nem servia a questão dos direitos humanos. Era um ministério voltado, basicamente, para uma doutrinação e defesa das piores práticas praticadas pela esquerda no Brasil e no mundo. Esse ministério do passado, quando se falava em pedofilia, tinha um site chamado Humaniza Redes. Prezado Romar, você lembra que eu falei muito sobre isso na tribuna da Câmara? O que dizia esse site Humaniza Redes tocante à pedofilia? Mas era claro, era explícito. Dizia o seguinte: caso você encontre um adulto abusando sexualmente de uma pessoa, de uma criança, não interessa a idade, 2, 3, 4, 5 anos, ou 2 meses de idade, essa pessoa deve ser levada a um hospital para ser submetido a um laudo. Caso ela sofresse de transtorno, esse adulto deveria ser levado para um hospital e não para uma cadeia. Ou seja, era proteção à pedofilia. Era um estímulo à pedofilia. Até porque tinha gente, na época, do próprio governo envolvido em pedofilia. É só fazer um breve exercício. Realmente, eu vi alguns poucos vídeos sobre abuso de criança. Confesso que não quero ver mais. Como parlamentar, eu tinha mais liberdade para definir
o que eu achava que devia fazer com essa pessoa. Como presidente, eu vou me violentar um pouquinho aqui e não dizer o que devia ser feito com essa pessoa. Porque não tem como você relativizar um tipo de violência como esse. Eu peço a Deus que vocês continuem nessa entoada, que possíveis operações que devem ocorrer chegue realmente a quem tem que chegar. Então, a todos os senhores, parabéns do fundo do coração da maneira como vocês conduzem o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Está encerrada esta cerimônia.